Olá galera, tudo certo? Bom, a gente vai começar com os nossos tutoriais, focando no Illustrator. Como a gente tinha conversado, a ideia é a gente manter o contato com o software nessa parada aí que a gente está tendo, nesse período de distanciamento. Eu sei que muitos não têm o acesso ao software em casa, mas ainda assim é interessante que vocês assistam os tutoriais para manter frescas a memória, manter exercitada a mente aí de como que funciona, como que é o uso do software. Porque se a gente parar, a gente enferruja e acaba perdendo um pouco do que a gente trabalhou até agora. Lembrando que esses tutoriais eles não são de fato uma atividade, então vocês não precisam fazer esses tutoriais e me entregar. Eles são mais para vocês terem uma consulta posterior mesmo e para fazer esse exercício de visualizar e de manter o contato mesmo. Lembrando que quando a gente voltar, quando tudo voltar, pelo menos mais próximo da normalidade, a gente vai ter uma reposição das aulas práticas, tá? Das atividades práticas que foram planejadas. Então a gente não vai ficar sem ter esse contato para valer, sem ter esse mão na massa aí no software. A gente vai ter que, em algum momento, repor isso e correr atrás desse tempo que a gente está tendo que deixar de lado, obviamente, por outras prioridades no momento, né? A gente não tem muita escolha com relação a isso. Bom, hoje a gente vai ver como que a gente consegue aplicar os conceitos de alinhamento. Então, para aqueles de vocês que já fizeram aquela atividade sobre alinhamento, a gente aprendeu a dar uma analisada aí nas artes e nos layouts e avaliar se está alinhado ou se não está. Mas na hora de criar os layouts, a gente tem algumas ferramentas ao nosso dispor que vão ajudar a gente a deixar as coisas mais bem alinhadas e mais organizadas. E é nisso que a gente vai focar hoje, tá? Então a gente vai ver como trabalhar com guias, como trabalhar com alinhamento e como usar a distribuição que é para deixar os objetos com um espaçamento uniforme, beleza? Tudo isso o Illustrator ajuda a gente a fazer de maneira extremamente fácil. E além disso, isso também vai dar uma possibilidade da gente trabalhar com um desenho, com um arquivo que ele seja mais técnico, de maneira mais controlada. Então a gente vai ver como trabalhar com as coordenadas, que a gente consegue fazer coisas mais precisas dessa maneira, menos no olhômetro e mais no número mesmo, sabendo exatamente onde os objetos estão posicionados. Tá? É para isso que a gente vai usar tudo isso que a gente vai ver hoje. Bom, então vamos começar criando um novo arquivo. Antes disso, a gente vai daqui a pouco reproduzir essa peça aqui. Tá? Isso aqui é a capa de um manual de design da Bauhaus. Eu não sei se vocês já chegaram a ver isso com o professor Gustavo, mas Bauhaus foi uma escola extremamente influente do design. E, então a gente vai usar isso aqui, que é uma peça relativamente simples, mas usa com muita força o conceito do alinhamento, que era algo que era muito forte na própria Bauhaus. Então a gente vai reproduzir essa peça. Tá? Essa peça ela não é exatamente uma A4, mas ela está bem próxima de uma A4. Então a gente vai criar um arquivo no tamanho A4. Então antes da gente começar para valer, eu vou fazer uma alteração aqui na minha tela, que é para as ferramentas não ficarem tão pequenas. Então como eu estou trabalhando com a tela Full HD, para quem tiver alguma dificuldade para assistir e não conseguir assistir em qualidade máxima o vídeo, pode ficar meio ruim de enxergar o que eu estou fazendo. Então por isso eu vou aumentar aqui o tamanho dos elementos da minha tela. Então feito isso, a gente começa um novo arquivo. E esse arquivo vai ser no formato A4. Então eu já tenho aqui, por definição, um A4, tá? Pode ser que nem todo mundo tenha. Então para garantir, vamos lá em criar. Selecionar a aba de impressão e o tamanho A4. E é só clicar em criar. Então antes de tudo, para a gente ver se está todo mundo com a interface igual, lembrem de lá em cima mudar para clássicos essenciais, ok? Caso vocês tenham feito alguma alteração, então eu tenho aqui, por exemplo, um que está com o meu nome, porque eu alterei e salvei. Então, se vocês já mexem com o Illustrator e já tem a interface organizada do jeito que você gosta de usar,
Então não precisa fazer isso, mas para quem está mais no começo é interessante fazer para a gente ficar com a tela alinhada, a tela de vocês ficar igual a mim. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ver são as réguas, porque as réguas são o principal uso, eu diria, para a gente conseguir alinhar os nossos elementos. Então aqui no meu caso a régua já apareceu aberta, tá? É possível que no de vocês não tenha aparecido, então pode ser que o de vocês esteja assim, sem aparecer a régua. E para mostrar a régua, a gente vai lá no menu Exibir, a gente tem réguas e mostrar réguas, tá? O atalho é Ctrl R. Se aqui estiver aparecendo ocultar réguas, em vez de mostrar, é porque você já está com a régua mostrada, então não precisa clicar, tá? Então se tiver mostrar réguas, só clicar e a reguinha vai aparecer uma em cima e outra na esquerda da nossa área de trabalho. Então lembrando que o atalho é Ctrl R. Se apertar Ctrl R eu consigo alternar a exibição dessas réguas. Quando a gente criou esse documento, ele veio automaticamente com a unidade de pontos, que é uma unidade tipográfica. Ela é uma unidade do mundo real, mas ela é bem pouco intuitiva para a gente, porque ela se baseia nas polegadas. Então não é tão fácil assim de entender o que ela quer dizer um tamanho real. Então é sempre interessante a gente mudar para milímetros para a gente ter uma noção melhor do que a gente está fazendo. Então a gente tem dois jeitos de fazer isso. Um deles aqui do lado, no painel de propriedades. Nas versões mais novas do Illustrator a gente tem isso, tá? Não são todas que vão ter, mas versões mais antigas não tem esse painel. Mas aqui a gente tem unidades, que ela está em pontos e a gente pode escolher qualquer uma das outras. O outro jeito, que é o que a gente vai fazer, é pela régua. Então a gente pode clicar com o botão direito na régua e selecionar qual que é a unidade que a gente quer usar para trabalhar. Nesse caso a gente vai usar a unidade de milímetros, porque é mais padrão quando a gente está trabalhando com impresso. Tá? Então a gente clica em milímetros, a própria régua mudou, e agora ela está indicando todos os tamanhos em milímetros. Beleza? Para a gente conseguir fazer o alinhamento, uma das principais ferramentas que a gente usa são as guias. E para adicionar uma guia, a gente vai usar também a régua. Então, se a gente clicar em cima da régua, segurar e arrastar, vai puxar uma linha pontilhada. E onde eu soltar essa linha pontilhada, vai ficar uma linha azul, que é a linha guia. E ela serve para eu fazer a estrutura do meu documento. Então, se eu puxar da régua superior, se eu clicar e arrastar a régua superior, eu vou fazer uma linha horizontal, uma guia, né, uma linha guia horizontal. E se eu clicar e arrastar da régua da esquerda, eu vou fazer uma linha guia vertical, ok? Digamos que eu comecei a puxar de cima, mas na verdade eu queria fazer uma guia vertical e não uma horizontal. Eu não preciso largar, cancelar e fazer de volta a outra. Tá? Eu posso simplesmente, enquanto eu estiver puxando de cima, se eu segurar a tecla Alt, ela vai se transformar automaticamente numa guia vertical. E aí eu consigo fazer essa alternância. Então, se eu soltar o Alt, ela volta para a horizontal. Se eu segurar o Alt, ela fica como vertical. Ok? Isso vale também se eu puxar aqui do lado. Então, se eu puxar uma guia que ela está como vertical e segurar Alt, ela se transforma em horizontal. Então, eu consigo alternar a orientação da guia com base nisso. Tá? Numa guia que já existe, se eu puxar segurando Alt, ela vai agir como se fosse um objeto normal e vai duplicar. Então, se eu puxar essa guia para baixo, segurando Alt, eu vou criar uma cópia dela. Beleza? Quando a gente seleciona uma guia, ela fica azul escuro. Então, por padrão, ela está esse azul bem clarinho. E quando eu clico nela, ela fica um azul mais escuro. Eu consigo selecionar mais de uma guia como se fossem objetos também com uma caixa de seleção. Caso não seja possível selecionar essa guia, é porque ela está bloqueada. Tá? Antes disso, caso você não consiga nem ver a guia, então pode ser que vocês adicionem a guia e ela não apareça. Primeiro pode ser que ela esteja oculta. Então, para verificar esses dois pontos, a gente vai lá no menu Exibir. E aqui embaixo tem guias. E aqui a gente tem essas duas opções. A primeira é mostrar ou ocultar guias. Então, como a minha guia já está mostrada, a minha opção fica ocultar. E se ela tivesse oculta, a opção seria mostrar. E também tem a opção bloquear ou desbloquear guias. Então, se eu clicar aqui, a minha guia está bloqueada. E agora eu não consigo mais selecionar essa guia, não consigo clicar e mover ela. E é interessante bloquear as guias porque normalmente a gente não vai querer mover. Se a gente colocou no lugar, a gente está usando ela como referência, então ela tem que ficar naquele lugar. A gente não pode arriscar de clicar e mover de algum jeito e daí fazer todo o layout em cima dela e o layout ficar todo torto. Então é interessante sempre bloquear essas guias. Tá? O atalho para isso
a gente sempre consegue ver no próprio menu. Então, se a gente for lá em guias, tem aqui do lado. Ó, no meu caso, está como Ctrl C cedilha para mostrar ou ocultar e Ctrl Alt C cedilha para bloquear ou desbloquear. Então, se eu apertar Ctrl C cedilha, eu consigo alternar a exibição delas. E se eu apertar Ctrl Alt C cedilha, eu consigo selecionar ou não selecionar. Ctrl Alt C cedilha também trava a seleção. Beleza? Então assim a gente consegue usar as guias para colocar referência no nosso trabalho. E quando a gente for fazer um desenho, então fazer um retângulo, por exemplo, se eu começar a desenhar, a minha guia inteligente ela vai entender que eu posso querer travar nas guias. Então ela dá essa trava e fica bem fácil de trabalhar dentro das próprias guias. Ok? Então é bem tranquilo de deixar tudo bem alinhadinho dessa maneira. Bom, eu vou apagar aqui as guias, vou selecionar todas elas e deletar. Assim, para apagar uma guia, a gente pode selecionar essa guia e apertar Delete, tá? Isso é um jeito de apagar. E outro jeito é selecionar a guia e arrastar ela de volta para a régua. Então, pode ser para qualquer uma das réguas, tá? É mais fácil pegar no cantinho dela, como a gente está próximo da régua. Então, se eu pegar essa guia e arrastar ela para cima, ela vai sumir, tá? Então, eu posso fazer isso com todas elas. Posso clicar, selecionei a guia, arrasto para cima, ela sai. Posso fazer com todas elas ao mesmo tempo. Seleciono todas, arrasto para a régua e ela vai sumir, tá? Então, ou seleciona e deleta, ou seleciona e arrasta para cima da régua de volta, que ela vai sumir, ok? A outra coisa que a gente pode usar a régua, por fim, é como de fato uma régua. Não tanto para medição, né? Porque medição é mais fácil a gente usar a visualização das propriedades do objeto, mas a gente pode usar para posicionamento do objeto. E é isso que a gente vai ver. Então percebam que aqui a régua ela tem uma numeração. Tá? Então ela está indo aqui de 0 até 210. Deixa eu dar um zoom. Então percebam que o 0 está alinhado na borda esquerda da página e 210 na borda direita. E por que isso? Porque a página A4 tem 210 milímetros de largura. Então nossa régua está em milímetros, como se de fato tivesse uma régua em cima da página e ela está alinhada ao canto da página. Tá? A régua vertical é a mesma coisa. Ela está com 0 na parte de cima e ela vai até 297, que é a altura de uma página 4. Então, por padrão, a nossa régua está alinhada aqui no canto superior. Tá? Então, sempre esse canto superior da página ele vai ser a referência da régua. E por que isso é importante? Então, para exemplificar, vamos desenhar um retângulo. Então, vou pegar lá um retângulo, ferramenta retângulo. Vou desenhar um retângulo qualquer aqui. Deixa eu colocar uma cor nele para ficar mais fácil de visualizar. E aí a gente vai trabalhar com o posicionamento desse retângulo. Tá? Para isso a gente vai usar o painel transformar. Então a gente tem aqui do lado um resumo desse painel transformar, aqui no painel propriedades. Mas vamos abrir o painel de fato que ele tem um pouco mais de opções para a gente. Então lá em janela, no menu janela, aqui para baixo, tá? No meu menu já está mais para baixo, por padrão de vocês vai aparecer assim. Então no meu caso aqui ele não apareceu, está mais para baixo, tem que colar para baixo. Eu tenho a opção transformar. Então quando eu clico aqui, ele vai abrir essa janelinha, esse menuzinho. Para ele não ficar flutuando aqui, estorvando, a gente pode clicar nessa linha pontilhada e arrastar aqui para baixo, tá? Onde fica azul. Ele vai ficar encaixado ali, então fica mais fácil de controlar tudo. Então esse primeiro ícone, que é o do quadrado com os pontinhos em volta, ele é o painel transformar. Então quando eu clico nele, eu tenho várias opções diferentes. Tá? A gente já viu ele em sala, né? Por padrão ele vai aparecer assim, sem essa parte de baixo. Que a gente pode usar ele para que os efeitos, como o tamanho do contorno, por exemplo, ele redimensione junto com o objeto. Que daí a gente vai lá em mostrar opções e tem essa última aqui, dimensionar traçados e efeitos. E aí quando eu redimensionar o meu objeto, a espessura do contorno vai redimensionar junto, não vai ficar fixa no tamanho absoluto que era antes. Então a gente já deu uma olhada nisso, mas que a gente tem diversas outras opções. Então aqui embaixo a gente vai ter opções que são determinadas pelo tipo de objeto. Então como é um retângulo, a gente tem opções específicas do retângulo. Se a gente fizer um círculo, a gente vai ter opções específicas do círculo também. E aqui em cima são as opções gerais, que todos os objetos vão ter essas opções. Tá? Então a gente tem a rotação, a inclinação, largura e altura, que é o tamanho de fato do objeto. E aí a gente tem o que vai de fato fazer diferença para a gente,
que é a coordenada x e a coordenada y, tá? Coordenada x e y vai ser a mesma coisa que a gente viu lá no ensino médio. Então o x é a coordenada horizontal, que é a régua de cima, e o y é a coordenada vertical, que vai ser a régua do lado. Tá? A diferença é que, como o nosso zero está em cima, então o y ele vai para baixo, não para cima, como é num gráfico normal. Mas tirando isso, funciona da mesma maneira. Então, para visualizar o que isso significa, para entender o que isso significa, eu vou dar um zoom aqui. E perceba que o nosso x está em 98,5 mais ou menos, e o y em 74,5. Tá? Então eu vou dar bastante zoom. Vou jogar isso aqui um pouco mais para o canto. E esse pontinho, ele é o centro do objeto. Esse pontinho é o meio do nosso retângulo. Então percebam que se eu olhar lá na régua superior, ele está ali mais ou menos em 98,5. E na régua lateral, ela está mais ou menos em 74,5, que é bem o que a gente tem de número lá. Então o que isso quer dizer? Esses números, x e y, eles estão dizendo qual que é a posição do centro do meu objeto com relação ao canto superior da página. Então se eu pegar esses números, eu consigo digitar eles normalmente. Então se eu digitar 0 no x e 0 no y, o meu objeto vai ficar com o centro exatamente no canto de cima da página. Aí é assim que eu começo a ter mais controle sobre onde meu objeto está. E eu consigo fazer coisas tecnicamente mais corretas. Mas digamos que eu queira colocar o canto do meu objeto no canto da página. Vão ser poucas as ocasiões nas quais eu vou querer fazer isso e centralizar um objeto. É mais jogo para mim colocar esse canto aqui alinhado com esse canto aqui da página. Então um jeito de fazer isso seria pegar essa largura, dividir por 2, fazer uma conta aí para saber quanto para o lado tem que ir. Mas não precisa fazer tudo isso. Tem um jeito bem mais fácil, que é usando esses quadradinhos que tem aqui do lado. Então por padrão está aceso o quadradinho do meio. E isso aqui ele determina qual que é o ponto de referência do objeto. Então se o quadradinho do meio está selecionado, isso quer dizer que as coordenadas são as coordenadas exatamente do centro do objeto. Se eu quero fazer com relação às coordenadas do canto de cima, eu posso só clicar no quadradinho do canto de cima. E a partir de agora, esse quadradinho é o ponto de referência. Tanto que o x e o y mudaram. Então cada quadradinho que eu selecionar vai mudar as coordenadas, porque ele está fazendo com base em outro ponto de referência. Então se eu selecionar lá naquele de cima e colocar 0 no x e 0 no y, eu tenho certeza que o meu objeto está exatamente alinhado com a borda superior e lateral da página. Ok? Claro que eu tenho a opção de usar as guias inteligentes. Então se eu tenho as guias inteligentes ativas, eu posso só trazer aqui para o canto. Ela vai pintar de rosa ali, está escrito intersecção. Se eu soltar, eu sei que ele está em 0 e 0. Então eu tenho essa garantia. Tá? Mas, em alguns casos, então vamos dizer que eu tenha dois objetos aqui. Deixa eu até mudar a cor deles. Então eu tenho um quadrado amarelo que está aqui, está um pouquinho fora da página. Eu tenho um outro quadrado, pode ser verde, ele está um pouquinho para dentro da página. E eu quero posicionar o meu quadrado rosa no canto da página lá em cima. É muito mais difícil conseguir fazer isso, porque as guias inteligentes elas vão tentar alinhar aos objetos. Então, não estou conseguindo, ela quase vai, ela chega a dar uma piscada, aqui eu consigo. Mas é bem mais difícil, é muito mais fácil alinhar no objeto do que na página. Então se eu fizer isso aqui e soltar, ele não vai estar de fato alinhado. E eu consigo ver dando um zoom. Então é bem mais fácil, só selecionar meu objeto, vir aqui no painel transformar, e ele está com y 0,4. Então ele não está exatamente na parte superior da página. Então eu posso vir aqui e zerar, e agora sim eu tenho certeza que ele está alinhado com a parte de cima da página. Ok? Então esse é um dos principais usos das coordenadas do objeto, para eu saber se está alinhado certinho na página. O tamanho do objeto, que aqui do lado, também pode ser usado mais ou menos por aí. Então se você quer fazer um post, por exemplo, que vai ser 1080 por 1080 pixels, e você quer que o centro fique desse tamanho, que o fundo fique desse tamanho e alinhado na página, você pode só ver pelas coordenadas. Então você vê se está 0 e 0 e aqui 1080 e 1080. Então você tem certeza que ele está alinhado bem certinho no fundo. Ok? Bom, a gente tem um outro jeito, mais fácil ainda do que esse, de fazer esse tipo de alinhamento, de trazer para a página, sem precisar ir no olho e ficar tentando acertar o cantinho e esperar a guia ativar e sem precisar ficar digitando o valor também, que é com o painel alinhar. Então quando a gente abriu o painel transformar, junto com ele veio o painel alinhar, que é esse aqui de baixo. Tá? Ali por padrão ele vai estar sem essas opções.
Então é esse aqui que parece um gráficozinho. Ele vai estar lá em cima também em janela, então lá em janela a gente também vai ter aqui para cima a opção alinhar. Tá? Se clicar lá ele vai abrir o mesmo painel. E ele traz essa possibilidade de fazer um alinhamento de maneira muito mais fácil. Então quando eu selecionar esse objeto, digamos que eu queira alinhar ele em algum lugar da página. Eu posso usar esse painel aqui para fazer isso. Só que, se eu só selecionar meu objeto e clicar em qualquer um desses ícones, não vai acontecer nada. Por padrão não vai acontecer nada. E por que isso? Porque o alinhar, por padrão, ele está alinhado com relação a todos os objetos que são selecionados. Como eu tenho só um objeto selecionado, ele está alinhando com relação a ele mesmo, então ele está ficando no lugar, porque não tem o que mexer. Okay? Então, isso acontece porque se a gente for aqui no menuzinho e mostrar opções, a gente tem esse alinhar a, e ele está alinhado à seleção, que é o objeto que está selecionado. Se a gente quiser alinhar com relação à prancheta, a gente clica aqui no alinhar a e muda para alinhar a prancheta. E aí agora sim, a gente pode alinhar na lateral, a gente pode alinhar no outro lado, a gente pode alinhar para baixo, a gente pode alinhar no meio, então a gente pode centralizar o nosso objeto bem fácil, centralizar vertical e horizontal, a gente pode jogar ele para cima, e para jogar ele lá para o canto, a gente tem que jogar ele para cima, que nem foi feito agora, e jogar ele para a esquerda, que aí ele vai ficar alinhado bem certinho. Para verificar a gente pode ir no painel transformar, ele está 0x e 0y. Okay? Então a gente sabe que ele está alinhado bem certinho lá no canto. Digamos, porém, que eu tenho um objeto a mais. Então eu tenho aqui um círculo, ok? Círculo azul. E eu quero que esses dois objetos estejam alinhados na parte de cima da minha página. Eu posso selecionar os dois, tá? Segurando o Shift, ou então fazer uma caixa de seleção que pega os dois. E lá no painel alinhar, eu clico aqui para alinhamento vertical superior e vai funcionar. Tá? Os dois vão ser alinhados lá em cima. Se eu tenho os dois aqui e eu quero alinhar os dois aqui na página, na lateral, também consigo. Eu consigo alinhar por cima, eu consigo alinhar central na página, então eu consigo centralizar os dois na página. E aqui, óbvio que eles vão estar centralizados entre si também, porque está tudo centralizado. Mas vamos dizer que eu tenho esse quadrado aqui, esse círculo aqui, e eu quero que esse círculo fique alinhado à lateral do meu quadrado. Então eu estou usando o meu quadrado como um alinhamento. Um jeito de fazer isso é eu tentar acertar aqui pela guia inteligente. Tá? Então a guia inteligente me deu essa opção e eu alinhei. Um outro jeito de fazer isso é puxando uma guia. Então eu posso trazer uma guia até a borda do meu quadrado e puxar o círculo até a guia. E ele alinhou na guia. E eu também posso usar o painel de alinhar. Só que se eu selecionar os dois objetos do jeito que está agora e clicar para alinhar à esquerda, eles vão alinhar a página. E por que isso? Porque aqui embaixo ele está configurado para alinhar a prancheta. Então, para conseguir alinhar no quadrado, uma das minhas opções é mudar aqui de alinhar a prancheta para alinhar a seleção. E a partir de agora, em vez de alinhar com relação a toda a prancheta, ele vai alinhar com relação ao quadrado de seleção, que é esse quadrado azul que está em volta de tudo, como se fosse a prancheta. Então, a partir de agora, como está para alinhar a seleção, quando eu clicar para alinhar à esquerda, ele vai pegar esse quadrado aqui, geral, de quadrado de seleção, o quadro de seleção, e vai jogar tudo para essa lateral esquerda aqui. Então, quando eu clico lá, eles vão alinhar para esse lado. Se eu clicar para o outro lado agora, ele vem para cá. Se eu clicar para baixo, o meu quadrado vai descer para baixo, ok? Porque é a parte de baixo da seleção. Então, esse é um jeito de fazer isso. Mas vamos dizer que o meu círculo está para cá e eu quero alinhar ele aqui. Claro que eu posso jogar ele para o outro lado e fazer isso. Mas tem outro jeito que é ainda mais fácil de fazer esse tipo de coisa. Se eu selecionar ele agora e tentar alinhar pela esquerda, o que vai mover vai ser o meu quadrado, porque está sendo com base no quadro de seleção. Então ele vai ser jogado para cá, porque eu estou tentando alinhar à esquerda. Para eu deixar o meu quadrado no lugar e alinhar todo o resto com relação a ele, depois de selecionar, eu posso só dar um clique a mais nele, sem segurar Shift, sem segurar nada. Eu só clico. Então quando eu clicar nele, o contorno dele vai ficar mais grosso, mais visível. Isso quer dizer que ele é um objeto-chave. E aqui automaticamente, em alinhar a, ele mudou para alinhar ao objeto-chave e virou uma chavinha dentro da seleção.
Isso quer dizer que tudo que eu fizer de alinhamento, o meu quadrado vai ficar num lugar parado e as outras coisas vão se adequar a isso. Então agora, se eu tentar alinhar à esquerda, ele vai ficar no lugar e o meu círculo vai vir para cá. Então qualquer coisa que eu fizer vai ser com relação ao quadrado. Se eu quiser alinhar a parte de baixo, eu vou clicar aqui e é o meu círculo que vai subir. Se eu quiser alinhar o centro, o quadrado vai ficar no lugar e o círculo vai subir para o centro. Tá? Então essa questão de alinhar ao objeto-chave, ele é bem importante para esse tipo de coisa. Isso a gente pode fazer com mais de um objeto. Então, deixa eu pegar esse círculo aqui, vou duplicar esse círculo. Então, se a gente tem 3 círculos e eu quero alinhar esses 3 na página, centralizados, fazer uma linha vertical com todos eles, aqui em alinhar a, eu mudo para prancheta, para alinhar tudo a prancheta, e clico aqui para centralizar horizontalmente. E todos eles vão ficar centralizados na página, ok? E aí agora vamos dizer, eu tenho centralizados, mas eu quero que eles fiquem com um espaçamento igual entre eles. Eu quero que eles fiquem alinhadinhos, bem certinho. Porque eu quero, sei lá, eu quero fazer um semáforo. Então eu vou ter aqui um vermelho, aqui um amarelo, opa, e um verde. E eu quero que o espaçamento aqui, que a distância entre os objetos fique igual. Para isso eu vou usar a opção de distribuir. Então lá naquele mesmo painel, eu vou ter os 3 selecionados, eu volto lá no painel alinhar, e aqui eu tenho a opção distribuir objetos. Aqui é importante que eu clique em alinhar a seleção, porque se eu alinhar a prancheta, ele vai fazer isso com base na prancheta. E eu tenho a opção de alinhar os objetos ao centro, então essa distribuição vertical centralizada. E quando eu clico aqui, o que vai acontecer é que a distância entre os centros dos meus objetos vai ser o mesmo. Como eles são todos iguais, eles vão ficar alinhados bem certinho. Então a distância daqui até aqui, que é o centro dos dois, ela é exatamente a mesma do que o centro do amarelo até o centro do verde. Ok? É isso que aquele botão faz. Mas vamos dizer que eu quero fazer um semáforo um pouco diferente. Então eu quero que a luz vermelha seja um pouco maior. Tem alguns semáforos que são desse jeito. Eu quero que ele fique assim. Agora, o espaçamento entre eles está diferente, porque eu tenho objetos diferentes, os objetos não são do mesmo tamanho. Então, o centro dele continua sendo igual, então ele continua alinhado, continua a mesma distância daqui até aqui. Tá? Então, exatamente por esse motivo, se eu selecionar os 3 e tentar esse alinhamento aqui, ele não vai funcionar, porque ele já está certo. Mas, o que eu posso fazer é alinhar o espaçamento entre eles. E aí que entra a terceira seção desse painel, que é o distribuir espaçamento. Se não estiver aparecendo, tem que lembrar de mostrar opções. Então aqui, por padrão, ele vai aparecer desse jeito. A gente tem que mostrar opções para mostrar a opção de espaçamento. Então com eles selecionados, lembrando que tem que estar em alinhar a seleção, se a gente clica em distribuir espaçamento, distribuir esse espaçamento vertical, agora sim ele vai ficar com espaçamento idêntico entre um objeto e outro. Então essa distância aqui é essa mesma distância aqui, ok? Então esse distribuir espaçamento vai funcionar dessa maneira. Então pode ser tanto espaçamento vertical, como é esse caso, quanto horizontal, que seria no outro íconezinho. Uma outra opção que a gente tem é se a gente quiser uma distância específica entre os objetos. Então digamos que eu queira que eles fiquem 30 milímetros distantes um do outro. Porque por algum motivo eu tenho esse número certo e eu sei que eles têm que ficar com essa distância entre eles. Eu posso selecionar todos os objetos, e a diferença é que agora eu tenho que selecionar um objeto-chave. Então, digamos que eu queira que eles fiquem 30 milímetros de distância e eu quero que o vermelho fique no lugar dele. Então, o vermelho vai ficar parado e os outros vão, cada um, 30 milímetros de distância um do outro. Então, eu clico no vermelho para ele se tornar um objeto-chave e ficar no lugar. E aqui eu tenho a opção de espaçamento. Aqui onde no meu está menos 20, pode ser que no de você esteja 0. A gente muda aqui para 30, que a gente quer que fique 30 milímetros. E aí a gente clica para distribuir o espaçamento. E agora sim eles vão ficar exatamente 30 milímetros de distância um do outro. Então se eu fizer aqui uma linha, a linha ela tem 30 milímetros de altura, porque é exatamente essa distância que os objetos estão entre si. Okay? E essa distância ela pode ser qualquer uma. Então
eu posso, por exemplo, deixa eu voltar para o objeto-chave, se eu quiser que eles fiquem só encostando um no outro, eu posso deixar distância zero. E aí distribuir espaçamento, eles vão ficar se tocando em um único ponto, então vão ficar os círculos tangentes uns aos outros, porque a distância está zero. Aí também pode ser negativo, então no meu aqui estava menos 20 antes, pode ser menos 20. E aí eles vão subir um em cima do outro. Okay? Então a gente tem essa opção. Esse tipo de distribuição, ela vai ser bem útil para fazer um layout harmônico em várias situações diferentes. Então se a gente tem, por exemplo, várias marcas que a gente tem que colocar num rodapé ou num cabeçalho, por exemplo. Em vez de ficar medindo tudo certinho para ficar do tamanho certo, a gente pode só duplicar várias vezes o tanto que tem que ser, ou adicionar todas as marcas. Então digamos que tem tudo isso aqui, cada um é uma logo. Tá? A gente pode alinhar a primeira, e a gente pode alinhar a última. Então deixar ela alinhadinha aqui. E daí basta a gente selecionar todas elas. A gente pode clicar em uma para ficar como objeto-chave. Deixa eu mudar aqui para amarelo para ficar mais fácil de ver. Então a gente pode clicar para definir como objeto-chave, que aqui não vai ser movido. Alinhar a central, para ficar com o alinhamento, o centro delas todas iguais. E aí distribuir o espaçamento. Aqui é interessante que não tem objeto-chave nesse caso. Tá? Então eu tirei o objeto-chave, se você clicar de novo ele sai. E distribuir o espaçamento horizontal, para ela ficar bem certinho a distância entre uma e outra. Okay? Então esse é um dos principais usos dessa ferramenta de distribuir espaçamento. É bem mão na roda, é bem interessante lembrar que isso existe, porque quebra um galho e a gente consegue fazer layouts mais harmônicos e mais organizadinhos usando esse tipo de coisa. Bom, então essas são as ferramentas que a gente vai usar. Aí agora a gente vai botar a mão na massa e criar essa capa, recriar esse layout. Ele é bem simplesinho, tá? Mas a gente vai fazer com calma para chegar o mais próximo possível.